Tudo bem, meus amigos? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor PC. Hoje, mais uma aulinha do programa do ensino médio aí para filosofia, né? Aqui nós temos a proposta de te apresentar uma playlist completa das aulas de filosofia do ensino médio e de sociologia também, do ensino médio. E aí, né, a gente chega hoje na aula 7 de filosofia para o programa, estudando filosofia antiga. Começamos a entrar agora no período antropológico, um novo momento da história da filosofia, onde você vai alargar um pouco mais essa visão, né, da filosofia, das disciplinas filosóficas. O percurso aqui começa a se ampliar cada vez mais por novas discussões, agora não mais apenas sobre a physis, né, sobre a natureza, mas também agora sobre o universo humano. Então, sejam bem-vindos, vamos chegando. E vamos lá para a nossa aula, hein? É isso aí. Bom, pessoal, a filosofia antiga, ela está, assim, em linhas gerais, apenas como uma forma didática de apresentar a questão, dividida em 4 períodos, beleza? 4 momentos. Nós temos o período pré-socrático ou cosmológico, que foi aquilo que a gente já estudou até aqui, exatamente, onde você tenta responder às questões típicas dos mitos e das cosmologias, né? Da origem do mundo. E, de fato, você tem aí uma proposta dos primeiros físicos ou fisiólogos. Os filósofos tentavam compreender a origem da natureza, os princípios, os fundamentos de todas as coisas, ou seja, do cosmos, da physis. Agora, nós vamos entrar no período socrático ou antropológico. Ou seja, é basicamente o diálogo do Sócrates com os filósofos sofistas, que é o que a gente vai estudar, né, devagarzinho. Hoje nós teremos uma introdução às características desse período antropológico. Depois nós teremos o período sistemático, onde nós vamos estudar os grandes sistematizadores da filosofia clássica, ou seja, Platão e Aristóteles. Finalmente, após o período da queda da civilização grega, e ali o período da supremacia romana ali na Península Itálica, a gente vai ter uma coisa chamada período helenístico ou greco-romano, que é o quê? O momento em que a cultura helênica, a filosofia grega, se espalha pelo Mediterrâneo, né, entra no mundo romano e tal, e ali nós teremos questões próprias daquele período, que são questões mais de ética, sobre o conhecimento, as relações humanas e tal, e uma pegada quase que espiritual. Aí é inclusive onde surge a filosofia cristã, tema da Idade Média. Afinal de contas, aqui nós estamos num percurso histórico, né? A gente vai fazer aulas temáticas, mas sempre com pano de fundo da história. Porque um dos objetivos, já que a filosofia do ensino médio, é te auxiliar a compreender cada momento histórico, cada época, ou seja, te dar um referencial filosófico, teórico, filosófico, científico, e que você possa, portanto, compreender a história, né? Então, esse mesmo esqueminha aqui está lá na primeira aula, eu só estou trazendo de volta para você ter esse panorama, e agora a gente vai discutir, então, esse período antropológico da história da filosofia. Então, vamos aí adiante. Uma das questões que a gente precisa compreender aqui desse período sistemático é que a filosofia ela se alarga mais, né? Para quem assistiu às outras aulas, inclusive eu indico demais, você vá no card aí e assista essas aulas para não pegar só da 7, né? Todas as aulas têm um plano de evolução, tem uma ordem didática proposta ali. E vocês viram que nas últimas aulas a gente trabalhou alargando essa ideia da filosofia. A filosofia não era mais só um discurso sobre a origem da natureza. Nós agora começamos a falar sobre ontologia, metafísica, lógica, e hoje a gente vai para mais disciplinas da filosofia. Nós seremos introduzidos pelo período socrático, antropológico, a política, a ética e a teoria do conhecimento. Vale lembrar, é claro, que a teoria do conhecimento propriamente dita, a gente começa a estudar isso com as noções lá depois do cartesianismo na Idade Moderna, né, quando se propõe racionalistas, empiristas, ceticistas, e com a filosofia transcendental do Kant. No entanto, as discussões sobre o conhecimento, sobre a verdade, sobre o alcance do conhecimento, sobre a origem e o fundamento do conhecimento, você já tem aqui com Sócrates e, sobretudo, com Platão, né, com a chamada teoria das ideias.
Portanto, é possível sim você remontar a origem da teoria do conhecimento, ou seja, das discussões sobre os limites, a origem e o fundamento do conhecimento, aqui no mundo grego, na filosofia antiga. Agora, a política é uma criação da Grécia, né? A ética também. Então, assim, na filosofia nós começamos a ter mais esses campos, essas disciplinas filosóficas, como chamamos hoje. Um outro ponto interessante é a ideia do discurso. Né? A filosofia agora, ela caminha, toda a sua problemática caminha para o discurso. Aqui nós conheceremos a importância do diálogo, né, e do discurso, da fala, na construção do conhecimento. Seremos introduzidos ao que se chama de dialética. Então, o discurso ele ocupa as questões e nós ouviremos falar muito na discussão entre Sócrates e os filósofos sofistas em oratória, retórica, verdade, crença, ou seja, tudo aquilo que envolve o campo do discurso, né, do diálogo, das discussões, das crenças, da justificação de ideias, vai surgir aqui. É o momento em que estas palavras farão sentido dentro da discussão filosófica. E, finalmente, que eu acho que vai ser o principal dessa aula, que você entenda que aqui nós começamos a ter o que se chama de universalismo e relativismo moral, ou seja, a proposição de que a verdade filosófica é universal ou de que a verdade filosófica é uma questão de justificativa de crenças intersubjetiva e que, portanto, não haveria esta verdade absoluta como defendem, por exemplo, os sofistas. Esse embate entre universalismo e relativismo moral, ele é muito forte nesse período do socrático, não é? Então, vamos lá, adiante. Como eu falei, nós temos ética e política, ou seja, duas novas disciplinas, dois novos campos da investigação filosófica, e, obviamente, surgem na Grécia porque, primeiro, a Grécia é o berço da democracia, né? A política, no sentido do cidadão autogerir-se, né? O consenso intersubjetivo que um governo democrático próprio pressupõe, surge na Grécia. Então, assim, o uso da palavra em público, as discussões, a liberdade, o reto agir, a integração do cidadão com a cidade, né? Do politikon com a polis, ela introduz dentro da filosofia a discussão política. Em determinados momentos, a própria política se confunde com a discussão filosófica, por exemplo, quando você vai ver os diálogos de Platão, né, na República, enfim. A ética passa, sim, a ser o fundamento, né, das ações humanas, da discussão de onde eu consigo organizar as ações humanas, o campo de reflexão do homem em sociedade e, nesse caso, a gente tem que falar sempre do cidadão em integração com a cidade. Então, a gente tem aqui umas definições, por exemplo, a ética, ela surge como disciplina e ela é o quê? Ela é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especificamente a respeito da essência das normas, dos valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social, ou seja, pessoal. A ética fala sobre as nossas ações, o reto agir, certo? E isso aqui, ainda que eu esteja colocando em linhas gerais, é para te mostrar que as discussões éticas começam a surgir aí. De fato, essa fundamentação ética, nós estaremos a ser introduzidos na aula que vem, quando a gente for falar do filósofo Sócrates de Atenas. Mas aqui é para você entender, a ética surgiu ali, né? A filosofia passa a abordar esse campo a partir das discussões da polis, né? Por isso é antropológico. A ética ela é exclusivamente humana, assim como a política. E trata, eu inclusive coloquei aqui uma definição do Aristóteles pelo seguinte motivo, porque quem mais vai falar de política, inclusive dedicando uma obra, é o Aristóteles, que coroa, né, com a sua filosofia o que a gente convencionou a chamar de filosofia política clássica. Obviamente que em Platão nós temos o discurso político, né, a história da república, do rei filósofo, etc., como veremos no momento oportuno. Política. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Isso é muito importante na filosofia clássica, hein? Tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética,
que se preocupa com a felicidade individual do homem na cidade-estado, ou polis, e na política, propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva. A política situa-se no âmbito das ciências práticas, ou seja, as ciências que buscam conhecimento como meio para a ação. Perceba você, meu amigo, que, pela definição de Aristóteles, a ética faria parte da política. Isso na definição de Aristóteles. E por que eu escolhi isso aqui? Primeiro, porque na filosofia antiga, essas duas palavras, esses dois temas, essas duas disciplinas, elas se integram. Quando se propõe que a ética tem por objetivo levar o homem à felicidade, existe algo por trás disso que é o pressuposto de que o ser humano só é humano em sociedade, de maneira que o cidadão só se realiza na polis, na cidade. E na filosofia antiga, a ética, né, a norma da ação individual, ela sempre vai coincidir, quando de fato obedecida, com a norma coletiva. Nós quase sempre veremos na filosofia clássica uma ética que te realiza enquanto ser humano na vida em sociedade. Quase como se a felicidade individual se traduzisse na felicidade coletiva, certo? Então, só é possível pensar no ser humano dentro da cidade-estado. O grego ele tinha essa concepção. O grego não se via isolado da sua cidade-estado, não se via isolado da prática política, de maneira que ética e política, nesse caso específico, lógico, você pode encarar tudo isso da seguinte maneira: o meu reto agir individual em sociedade é mediado pela política e isso vai gerar minha felicidade enquanto indivíduo e a felicidade coletiva enquanto cidade, beleza? Então, assim, isso vai ficar um pouco mais claro nas outras aulas, né? Porque a gente vai estudar Sócrates, os sofistas, Platão, Aristóteles, ainda aqui. Então, prosseguindo. Finalmente, a gente chega nas discussões de universalismo e relativismo. Porque é precisamente esse o contraponto entre o filósofo Sócrates e os filósofos chamados sofistas, né? Porque, enquanto Sócrates, como veremos na próxima aula, nos detalhes, ele propõe o universalismo moral, o universalismo este também defendido por Platão, não é? E, num certo sentido, também por Aristóteles, num certo sentido, os sofistas eles já têm outra visão. Ele tem uma visão, filhos dessa cultura grega da palavra, do discurso. Os sofistas já propõem uma concepção de conhecimento muito mais baseado na justificativa de crenças, no discurso, e vê na prática intersubjetiva a importância da retórica, da oratória. E isso traz uma perspectiva mais relativa no que diz respeito não só à ética e à finalidade da política, o que nos leva ao campo moral, como também a respeito da origem do conhecimento, certo? Por isso eu coloquei aqui dois aspectos. Nós falaremos universalismo e relativismo, mas a respeito em dois momentos, moral e gnoseológico. Gnoseológico de conhecimento. Na moral, o que nós temos de universalismo e relativismo nesse contexto do período antropológico? Nós temos que o universalismo moral contrapõe-se ao relativismo quando propõe uma fundamentação única e universal para a conduta humana pautada em princípios racionais. Ou seja, o universalismo moral ele defende que o homem, enquanto ser racional, ele precisa encontrar o caminho da virtude, e isso bem no singular, né? Artigo definido, singular, o caminho correto. E esse caminho é um fundamento universal, ou seja, ele serve para todos os seres humanos enquanto criaturas racionais. O relativismo moral nega esse caráter universal da moral e estabelece critérios históricos e circunstanciais para a moralidade humana. Ou seja, o defensor do relativismo moral, ele estabelece que o critério da norma é histórico, ou seja, ele é circunstancial, depende do lugar, da época, dos costumes. Ele tem muito mais a ver com o fazer social do que com o princípio universal, transcendental, a realidade histórica. Isso faz com que o relativista moral ele não eleja uma única forma de ser, mas
dependendo da conjuntura, várias possibilidades de arranjo moral. Também essa dicotomia, essa contradição entre a proposta universalista e relativista, nós temos também no campo do conhecimento. Daí tem esse caráter gnosiológico aí. O que dizemos aqui? O universalismo gnosiológico propõe, a partir de princípios lógicos e racionais, como, por exemplo, os axiomas matemáticos, uma fundamentação última universal para o conhecimento, a verdade e a metafísica, ou seja, quando o universalismo vai para a teoria do conhecimento, vai para as questões sobre conhecimento e verdade, o que se propõe é que o conhecimento universal estaria fundamentado em princípios últimos, imutáveis, e que a verdade seria alcançada quando, através da razão humana, o sujeito, o filósofo, pudesse ascender desde o mundo da contradição, do erro, do discurso, da doxa, da opinião, e poderia ascender até chegar nessas verdades universais que seriam, de fato, únicas, princípios fundamentais para o conhecimento, a verdade e a metafísica. Por que eu coloquei metafísica? Porque a metafísica, ela seria a fonte desses princípios universais, né? Aquilo que está por trás do ser, das coisas, aquilo que fundamenta tudo, como nós veremos bem direitinho, por exemplo, quando a gente for falar da teoria das ideias de Platão. Né? Através da teoria das ideias de Platão, você vai conseguir entender como essa metafísica, esse mundo das ideias, é repositório dessas verdades universais, e o conhecimento ele é alcançado na medida que você ascende deste mundo, né, dos sentidos, da opinião, e vai alcançar a verdade mediante exercício racional, dialético, até alcançar essas grandes verdades universais. Mas também no aspecto gnosiológico nós temos a abordagem relativista, onde a gente pode dizer o seguinte: o relativismo gnosiológico propõe a ideia de um discurso forte ou fraco para a fundamentação das crenças e estabelece critérios intersubjetivos para a verdade e o conhecimento. Ou seja, pessoal, mais uma vez o relativista ele propõe uma abordagem que fuja desses princípios transcendentais. O relativista gnosiológico ele vai dizer que aqui é a defesa feita pelos filósofos sofistas, né? Onde nós conheceremos a famosa frase: o homem é o princípio de todas as coisas, daquelas que são enquanto são, das que não são enquanto não são. O que se defende aqui, galera, é que toda proposição de verdade, tudo aquilo que eu considero como conhecimento válido e tal, ele é válido dentro de um contexto intersubjetivo, de um contexto do diálogo, e que a crença ela é feita através desse discurso do convencimento. Se o meu discurso, a minha oratória, ela for forte, conseguir trazer as pessoas ao convencimento, eu teria uma verdade que eu posso defender. Isso é muito interessante, vocês vão perceber isso, e a riqueza que há por trás dessa lógica quando a gente for falar dos filósofos sofistas, né? Mas, mais uma vez, assim, eu vou resumir da forma mais tosca possível, mas para começar o entendimento, é que é o seguinte: os universalistas defendem que há uma verdade. Os relativistas dizem que depende, pode ser várias verdades dependendo da circunstância, do contexto e do critério intersubjetivo. Em outras palavras, vocês agora aprenderam qual é o contexto desse período antropológico, né? Que discussões são travadas aqui. Né? Agora nós vamos para a cidade, vamos para o campo das discussões humanas e falaremos de ética, de política, de moral, certo? E basicamente sobre o pano de fundo do critério do universalismo e do relativismo, beleza? Então, assim, aqui nós estamos tendo um panorama geral que teremos mais detalhadamente nas aulas seguintes, onde falaremos sobre Sócrates e alguns filósofos sofistas, beleza? E aqui no finalzinho, como sempre, eu deixo um chargezinho aí, para que você consiga capturar com algum humor, botar o seu cérebro para funcionar, para que eu veja se você entendeu aí do que a gente está discutindo, né? Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Primeiro, você deve abdicar de suas certezas. De uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata, ou seja, uma noção de que a filosofia pode parecer atraente por conta das suas frases, das suas máximas, mas olhe bem que
É difícil você abandonar o senso comum. O exercício filosófico ele vai te chamar a sair do senso comum e caminhar rumo às verdades. Verdades estas que nem sempre são agradáveis. A verdade não nasceu para ser, não existe para ser agradável, ela existe para corresponder aos fatos, aquilo que de fato é. E aí faz o seguinte, se você chegou até aqui, cara, deixa um comentário, tenta explicar, comenta essa charge, não é? E assim, eu peço encarecidamente, se você vier até aqui, que se inscreva no canal do professor, dê uma força, divulgue com um colega que está precisando estudar filosofia, né? Vamos fazer chegar até mais pessoas esse material para que compense, para que o professor sinta assim, não, as pessoas estão conseguindo alcançar a mensagem e a gente consiga levar até mais pessoas a oportunidade de estudarem um pouco de filosofia, de ciências humanas e temas aí em geral, certo? Eu agradeço demais, vocês chegaram até aqui, dá uma força pra gente. Até a próxima, tamo junto. É nóis, hein? Valeu, valeu, valeu mesmo!